Foi em busca de encontrar uma saída para os problemas dessa vida, e um caminho eu procurei para aliviar o meu tormento, minha angústia e sofrimento. Esta igreja eu encontrei. Esta igreja me ensina a verdadeira doutrina que dirige o meu viver, me afastando do pecado, com Jesus sempre ao meu lado, sempre a me proteger. Minha igreja é tão bonita, tem um povo tão feliz, que dá gosto de se ver. Nela sempre estão os anjos, muitos santos e arcanjos, manifestando seu poder. Nesta igreja apostólica não me falta nada, sou feliz no meu viver. Com a avó Rosa e o irmão Aldo, muitos santos, muitos anjos, sempre a me proteger. Foi em busca de encontrar uma saída para os problemas desta vida, e um caminho eu procurei para aliviar o meu tormento, minha angústia e sofrimento. Esta igreja eu encontrei. Esta igreja me ensina a verdadeira doutrina que dirige o meu viver, me afastando do pecado, com Jesus sempre ao meu lado, sempre a me proteger. Minha igreja é tão bonita, tem um povo tão feliz, que dá gosto de se ver. Nela sempre estão os anjos, muitos santos e arcanjos, sempre a me proteger. Nesta igreja apostólica não me falta nada, sou feliz no meu viver. Com a avó Rosa e o irmão Aldo, muitos santos, muitos anjos, sempre a me proteger, sempre a me proteger, sempre a me proteger, sempre a me proteger. Ó prezados e amados irmãos, eu lhes cumprimento com a paz do Senhor e desejando-lhes as bênçãos
do nosso Deus Pai, de Jesus, nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da nossa Santa Avó Rosa, e também a bênção do nosso santo e querido irmão Aldo, para todos os irmãos presentes e também para todos os irmãos que estão nos assistindo pela internet. E eu quero desejar boas-vindas a todos os irmãos presentes, desejando-lhes que todos possam estar com seu espírito voltado para Deus e a todos os nossos santos. E sabemos também que aqui entre nós se faz presente o poder de Deus. Os anjos ou santos que aqui estão representando o nosso Pai Celestial, e estes santos merecem o nosso respeito, a nossa atenção, para que possamos sermos muito abençoados nesta reunião. E eu peço por gentileza os irmãos que estão sentados para ficarem em pé, os que puderem. Nós vamos começar a nossa reunião com a oração. Ó Santíssimo Deus, nosso eterno, glorioso e soberano Pai Celestial, aqui nós nos encontramos, ó Senhor Deus, diante da Tua presença, porque sabemos que a Tua presença aqui se faz, ó Pai, através dos Teus santos e anjos que aqui conosco estão. Muito felizes nós estamos, ó Senhor Deus, por estarmos na Tua casa, esta casa onde nós reunimos para falar contigo, ó Deus, para aprendermos mais um pouco sobre as Tuas leis e ao mesmo tempo para Te glorificar e honrar o Teu santo nome e o nome de todos os Teus santos. E neste instante eu peço as Tuas bênçãos, ó Senhor Deus, juntamente com as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para todos estes irmãos presentes e para aqueles que não puderam vir, para os ouvintes da Hora Milagrosa, para aqueles que estão nos assistindo pela internet e, enfim, para toda a nossa Irmandade Apostólica e todas as criaturas desta terra que merecem a Tua graça, ó Pai. Queremos também agradecer a Ti, Senhor Deus, e prestarmos a nossa mais sincera adoração, gratidão e adoração e agradecimento a Ti, ó Pai, também aos Teus santos, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, pedindo a inspiração do Senhor Deus e do Divino Espírito Santo para esta reunião, de maneira que tudo que será feito seja para louvor e glória do Teu nome, ó Senhor Deus, e em nome dos Teus santos. E assim eu declaro esta reunião iniciado em Teu santo nome. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte e que marcha confiante, pois é grande poder celestial. Levamos nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade.
crescendo sempre em santificação. Representou esta santa igreja.
simples, mas com amor sincero. Não existe presente o qual possa te honrar, mas confio que o meu Espírito a ti sempre pertencerá. No dia 10 de junho, a Senhora veio a nascer, pois em ti se cumpriria a promessa divina. Cresceste na mais pura santidade, na honra sempre permaneceste, nunca deste lugar ao pecado, mas sempre ao Pai obedeceste. Todas as virtudes possuíste, as quais Deus precisava para que foste formada. O Espírito, na verdade, hoje tu és o Consolador, a promessa do nosso Senhor, e estás assentada ao lado do Pai, recebendo o nosso sincero louvor. Nós vamos agora passar para a parte da mensagem. Esta mensagem tem o título Santa Avó Rosa, a grande vencedora. Aí diz: comemoraremos no dia 10 de junho o aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica. Por que comemoramos o aniversário da Igreja Apostólica na data do aniversário da Santa Avó Rosa? É comemorado em 10 de junho porque a Igreja nasceu com a Santa Avó Rosa naquele glorioso dia do seu nascimento, pois Deus o Pai, com Jesus e seu Divino Espírito Santo, além dos dons preciosos dados ao espírito da Santa Avó Rosa, deram-lhe a missão de cuidar da Igreja Apostólica que iria nascer com aquela santa menina que teria a nobre missão na terra de ser o vaso precioso do nosso Senhor Jesus, para organizar através dela a sua Santa Igreja. Foi nosso Senhor Jesus quem orientou a direção da Igreja através do ministério da Santa Avó Rosa para comemorarem o aniversário da Igreja também em 10 de junho. Portanto, ela já nasceu predestinada para ser a grande vencedora,
nasceu com todos os dons preciosos para, no tempo certo, dar início ao preparo da igreja prometida por Jesus, nosso Senhor, no livro do Apocalipse. Cumpriram-se, no ministério da Santa Avó Rosa, as 6 preciosas promessas de Jesus ao Santo Vencedor, conforme registradas no livro do Apocalipse pelo apóstolo São João, e que seria a grande bênção que ele, Jesus, havia prometido aos santos apóstolos sobre a vinda do Espírito Consolador. Assim prometeu o Senhor Jesus aos que fossem fiéis: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A Santa Avó Rosa foi fiel a Jesus até a morte física, e em tudo ela foi obediente ao Divino Mestre, dando a sua vida para salvar a nossa igreja de graves perigos que ameaçavam os fundamentos de nossa fé, a nossa igreja e sua direção. A segunda promessa dita por Jesus à pessoa que seria escolhida para esta nobre e importante missão foi a seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como que darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o novo nome, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A Santa Avó Rosa, nos últimos anos de seu ministério, já sabia que ela era o Espírito Consolador, mas ela nunca disse a ninguém. Por 2 vezes, quando estava reunida com alguns pastores e a direção da igreja, ela disse assim: ninguém sabe quem sou eu. Nem o bispo Eurico, nem a missionária Odete e nenhum pastor. Só depois que ela subiu aos céus e revelou ao santo irmão Aldo e deu-lhe a missão de ser o sucessor dela no governo da igreja, e passou a revelar estes mistérios, também pediu ao bispo Eurico para falar à igreja que ela era a grande bênção, o Espírito Consolador. Na terceira promessa, nosso Senhor disse assim: tão somente conservai o que tendes, quer dizer, a santidade, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro, quer dizer, com poder, e as reduzirá a pedaços, como se fossem vasos de argila. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Portanto, o seu ministério teria um esplendor comparável ao próprio Senhor Jesus. Na quarta promessa, disse Jesus: assim o vencedor será revestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome, quer dizer, Espírito Consolador, diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que os Espíritos dizem à igreja. A quinta promessa
mostra ao apóstolo São João foi a seguinte: ao vencedor faloei uma coluna no santuário de meu Pai, de meu Deus. Quer dizer, a sua igreja é o santuário de Deus o Pai. E daí jamais sairá, e gravarei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, quer dizer, a nova igreja, que desce do céu, a nossa igreja, que veio do céu, vindo da parte de meu Deus, e o meu novo nome, a Santa Avó Rosa, é esta coluna principal da nossa igreja, que está firmada em seus preciosos ensinos, que são a doutrina e a disciplina, conforme o nosso santo irmão Aldo sempre nos ensinou. A sexta promessa diz assim: ao vencedor conceder-lhe-ei o privilégio de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A Santa Avó Rosa está sentada ao lado de Jesus, nosso Senhor, e da Virgem Maria Santíssima, por serem as duas santas rainhas que venceram e reinam ao lado de Jesus para nos guardar e nos amparar. O vencedor seria, então, o glorioso Espírito Consolador prometido por Jesus. Estimados irmãos e irmãs, a Santa Avó Rosa é a grande vencedora, pois se santificou e se consagrou a Jesus e a sua igreja, sendo sempre justa no seu modo de viver e de tratar as pessoas, humilde, bondosa, caridosa, e desenvolveu em seu espírito todas as virtudes de Deus o Pai e de seu Santíssimo Espírito. E com ordem de Jesus e de Deus o Pai, ela preparou com todo o poder e virtudes o nosso santo irmão Aldo para continuar sua obra de preparar a nossa igreja para ser a igreja que Jesus restaurou, para dar uma nova oportunidade de salvação à criatura humana e para dar-nos a possibilidade de herdarmos o reino dos céus. Portanto, todos os nossos irmãos e irmãs precisam lutar e vencer para que possamos herdar os céus, seguindo em nosso viver o exemplo que nos deixaram a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo, e amar de todo o coração a Santa Igreja Apostólica, pois ela é dos céus e para os céus deve voltar vitoriosa e santificada. Portanto, a igreja é formada por nós, povo apostólico. Assim, devemos ser muito consagrados e santificados até o fim de nossa jornada aqui na terra. Toda honra, glória e louvor a Jesus nosso Senhor, pois com toda sabedoria e poder preparou a Santa Avó Rosa para ser o glorioso Espírito Consolador, e juntos nos deram o santo irmão Aldo para ser o santo pastor que em tudo foi fiel no governo e na direção da nossa igreja. Prezados irmãos, nós vemos aqui uma pergunta neste boletim, quando diz assim: por que comemoramos o aniversário da Igreja Apostólica na data do aniversário da Santa Avó Rosa? Os irmãos sabem que Jesus nosso Senhor, para formar um povo, para formar uma igreja,
igreja quer dizer povo. Também, no meio deste povo e junto deste povo, deveria formar a pessoa que iria dirigir este povo em nome dele. Assim que ele formasse a sua igreja e que tomasse conta inteiramente de sua igreja, ele formaria imediatamente a pessoa que iria tomar conta deste povo em nome dele. E ele daria todas as instruções para esta pessoa, para dirigir o seu povo. E deveria ser uma pessoa que tivesse os dons do Espírito de Deus, a pessoa que tivesse os dons de discernimento e os dons de revelação para poder dirigir um povo, e deveria esta pessoa ser muito santificada e consagrada a Deus, para poder Jesus usar esta pessoa para dirigir o seu povo e dirigir a sua igreja. E assim, quando Jesus tomou conta inteiramente e completamente desta igreja, ele formou a Santa Vó Rosa. Porque ela já nasceu, Santa Vó já nasceu com estes dotes, com estes dons. Dons de profecia, de revelação, de discernimento. É bem verdade que estes dons, depois que Jesus passou a tomar conta dela, depois que Jesus a formou e a trouxe para esta igreja, estes dons foram aperfeiçoados. E assim que Jesus formou a sua igreja, é bem verdade que antes já existiam alguns irmãos, algumas pessoas, um grupo pequeno, que já fazia parte de uma igreja, de uma religião. Mas Jesus aproveitou aquele grupo de pessoas e que já tinha, aquele povo já tinha boas intenções de viver para Jesus. E Jesus aproveitou que através daquele grupo de pessoas, ele formou a sua igreja. Ele tomou conta inteiramente da sua igreja e do seu povo. E ao tomar conta inteiramente do seu povo, ele formou a Santa Vó Rosa para tomar conta e dirigir o seu povo e a sua igreja. Então entendam que foi formado a igreja junto com a vinda da Santa Vó Rosa para ser a dirigente, e Jesus começar a prepará-la para ser o consolador da sua promessa. Entendam que esta igreja não nasceu, ela não foi formada quando a Santa Vó Rosa nasceu. Mas ela foi formada no ano de 1954. E assim que ela foi formada, que Jesus pôde tomar conta inteiramente desta igreja. Ele formou a Santa Vó Rosa, tudo junto. Foi por isto que ele deu a ordem que estes 2 aniversários fossem comemorados juntos. E aqui mais embaixo diz: foi Jesus, nosso Senhor, quem orientou a direção da igreja, a direção daquela época, através do ministério da Santa Vó Rosa, para comemorarem o aniversário da igreja também em 10 de junho. Porque ela nasceu em 10 de junho, na data de 10 de junho. E Jesus autorizou
que a igreja, a sua igreja, o aniversário da igreja fosse comemorado também nesta mesma data do aniversário da nossa Santa Avó Rosa. E ele diz, fazendo as suas promessas ao respeito do vencedor, da pessoa que seria a vencedora, aquele que seria vencedor, esse é que seria o Espírito Consolador. Ele faria desta pessoa o outro Consolador por ele prometido. Então ele disse: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Assim prometeu o Senhor Jesus aos que fossem fiéis. Mas ele fazendo referência ao Consolador, ao vencedor. E também aproveitando, dizendo a todos aqueles que vencessem, através dos ensinos doutrinários, através deste Consolador, todos que fossem fiéis a este Consolador, que fossem fiéis aos ensinos da Santa Avó Rosa, cujos ensinos dele, Jesus, passados para ela e dela para a igreja, e que todos que fossem fiéis, ele daria a coroa da vida. Mas esta coroa da vida, coroa de glória, só seria dada quando a pessoa deixasse o corpo, a pessoa que vencesse, a pessoa vencedora, a pessoa que enfrentasse todos os obstáculos desta vida, que enfrentasse todas as lutas sem se esmorecer, que fosse aquela pessoa corajosa, aquela pessoa destemida, aquela pessoa fiel a Ele, Jesus, aquela pessoa que enfrentasse o que fosse preciso de enfrentar, que esta pessoa fosse muito humilde, muito fiel, muito sincera, e que amasse o seu próximo como a si mesmo, e que vivesse para Jesus e que amasse a Jesus profundamente, que amasse a Deus e a todos os santos de Deus. Esta pessoa seria a vencedora. E a Santa Avó Rosa lutou para isto, porque durante os tempos do seu ministério aqui na terra, como santa de Deus, ela já era uma vencedora. Já podia dizer que ela já era santa, porque ele mesmo, Jesus, afirmou isto, que ela, Santa Avó Rosa, já era santa. E ela, nos últimos anos, no início ela não sabia que ela seria o Consolador. E só ficou sabendo mais para os últimos anos do seu ministério, porque o seu ministério terreno, conforme toda a igreja sabe, que foi em 16 anos de preparo para chegar ao ponto de ser o Consolador prometido por Jesus. 16 anos, Jesus preparando ela para quando chegar o tempo próprio e determinado por Deus e por Ele, Jesus, e quando ela já estivesse inteiramente preparada, aí sim, conforme a vontade do Pai, seu espírito seria levado aos céus, porque ela já era uma vencedora. Ela já era dos céus, ela já era rainha dos céus. E aqui está dito que a Santa Avó Rosa, nos últimos anos do seu ministério, já sabia que ela era o Espírito Consolador, mas ela nunca disse a ninguém. Ela sabia e guardou com ela mesma,
porque Jesus já havia dito para ela que ela seria, que nela já estava se cumprindo, mesmo tendo o seu corpo ainda na terra, na igreja, lutando e ajudando a preparar a igreja, ela já era a escolhida para ser o Espírito Consolador. E por 2 vezes, ela disse ao bispo Eurico, à missionária Odete e a alguns pastores que estavam reunidos, ela disse: ninguém sabe quem sou eu. E disse: nem o bispo, nem a missionária Odete, nem um pastor sabem quem sou eu. Porque ela já sabia que ela já era o Consolador, mas ninguém sabia. O bispo não sabia, a missionária Odete não sabia, nenhum pastor sabia. Mas ela sabia que ela já era a vencedora e que ela já era o Consolador prometido por Jesus, porque Jesus avisou para ela. Entendam os irmãos que já nasceu predestinada para cumprir-se nela esta gloriosa promessa. E quando veio para esta igreja, que quando Jesus começou a usar, ela se entregou. Quando Jesus, ou seja, quando ela começou a frequentar as reuniões da igreja pelas primeiras vezes ou pela primeira vez, conforme já nos foi ensinado, que quando ela voltou da reunião, a primeira vez que ela foi na igreja, que ela voltou da reunião, após a reunião, voltando para a sua casa, e quando chegou na sua casa, ela dobrou os seus joelhos e fez a sua oração e diz: Senhor Jesus, de hoje em diante eu morro para o mundo e viverei somente para o Senhor. Quer dizer que ela ia viver e lutar para Jesus e para o reino dos céus, mas sem saber que ela seria o Consolador da promessa de Jesus. Naqueles primeiros anos, primeiros dias, primeiros meses, ela não sabia que ela seria o Consolador prometido por Jesus. Daí Jesus apareceu para ela em sonhos e depois apareceu para ela pessoalmente. Jesus aparece para a Santa Avó pessoalmente. Ele veio do céu e falou com ela. E uma das primeiras instruções que ele passou para ela, Santa Avó Rosa, foi que ela unisse aos outros 2 membros da direção da igreja, o bispo Eurico e a irmã Odete, que eles orassem juntos e que dali em diante ele passaria a dominar a igreja, dirigir esta igreja inteiramente. E todas as instruções ele passaria para ela e dela para a igreja, como realmente foi. Jesus falava com ela e ela transmitia os recados de Jesus para a igreja toda. E, de acordo do que nós sabemos, que durante o seu ministério aqui na terra, durante os 16 anos de ministério, ela foi aquela mulher destemida, corajosa, aquela mulher alegre, sincera, humilde.
e só sabia fazer o bem e ajudava as pessoas, não somente os irmãos da igreja apostólica, mas também outras pessoas que nem desta igreja eram. Ela ajudava. E, por ser a pessoa escolhida e dominada por Jesus, ela herdou de Jesus estas qualidades importantíssimas vindas do Espírito de Deus, estas virtudes importantíssimas do Espírito de Deus para dirigir um povo, para dirigir a sua igreja, em nome de Jesus nosso Senhor. Então entendam que Jesus foi preciso ficar aqui na terra durante estes anos todos, durante estes 16 anos, Jesus usando a Santa Avó Rosa. Ele vinha do céu e a usava. E conforme todos nós sabemos que quando ela reunia com a direção, com o bispo Eurico e a missionária Odete para orarem os três juntos, Jesus vinha e tomava conta do corpo dela. Ele usava o corpo dela. Isto a igreja toda sabe disto. Ele usava o corpo da Santa Avó e naquele instante que Jesus tomava o corpo dela, como tomar aquele corpo emprestado para ele poder falar. Porque ele precisava tomar algum corpo para falar. E naquele instante que ele usava o corpo dela, o espírito dela ia aos céus. Ia aos céus, com a autorização dele, Jesus, e do Pai Celestial, para tomar conhecimento de todas as riquezas e belezas da glória do reino celestial. E conforme nós sabemos, o que já foi nos passado e nos ensinado, entendam os irmãos que eu só falo aquilo que eu tenho conhecimento e que podemos até provar. Porque foi o próprio Santo Irmão Aldo que nos ensinou todas as coisas ao respeito, todas não, porque ainda ficou muita coisa que não foi permitido falar. Mas tudo que foi permitido, ele nos mostrou a trajetória da vida da Santa Avó Rosa no corpo, principalmente no ministério dela. E foi nos mostrado, através do Santo Irmão Aldo, que quando ela voltava, em alguns instantes, que ela tinha assim, mais liberdade, principalmente com os outros dois da direção e com mais alguns pastores, que ela tinha mais liberdade e mais intimidade de falar, ela falava. Algumas coisas, até a certo ponto que era permitido ela falar, ela falava, como era lá, no reino de Deus. E já foi nos mostrado que ela dizia que o reino de Deus, o reino dos céus, a glória de Deus é maravilhosa, maravilhosíssima, que não tem nada aqui na terra que se compara às belezas dos céus, não tem nada. Olha que aqui neste mundo, nesse globo terrestre, nós sabemos que existem muitas belezas naturais, mas ela disse que nada se compara com as belezas do reino celestial. E dizia, se todas as pessoas soubessem como é o reino celestial, se todos soubessem, ninguém iria pecar.
tudo iria fazer para ir para lá. Agora entendam os irmãos, que todos os seres humanos, todos, possamos dizer todos, pode ser que existem alguns, né, que não se interessam tanto de ir para os céus, mas todos afirmam que vão para o céu quando o seu corpo morrer. Pode ser um pecador, pode ser qualquer pessoa, até um embriagado, por exemplo, se perguntar para ele, você quer ir para o céu? Ele diz, eu quero, eu vou para o céu. E todas as pessoas afirmam isto, quando a pessoa morre, pode estar no pecado que for. As famílias afirmam, Deus o levou, ele se descansou, está no céu, ele foi para o céu. Afirmam isto sem saber e sem ter provas, se foi mesmo para o céu. Porque conforme nós sabemos e podemos provar, que lá no céu só entra o Espírito santificado. Ele precisa santificar enquanto estiver aqui na terra. Porque se estiver em pecado, não vai. É preciso limpar tudo. Limpar todas as manchinhas, se ainda houverem. E quem faz isto é a Santa Avó Rosa, com a cooperação do nosso santo irmão Aldo. Eles fazem isto. Eles que envolvem na salvação de almas. Foi por isto que Jesus formou outro Consolador e junto com este outro Consolador, ele formou o seu pastor, que tomaria conta do seu rebanho, para ajudar o outro Consolador a dirigir a sua igreja, a rebanhar a sua igreja e mostrar a este povo o verdadeiro caminho do reino dos céus e mostrar a este povo como fazer para entrar lá, para chegar lá. E conhecer as belezas do reino dos céus. E quem podia dizer isto era ela. Que ela dizia, eu sou prova disto porque eu vou lá no céu. Eu conheço tudo lá. Eu sei como que é lá. Então eu posso dizer e posso provar. Que lá é belo, que lá é lindo, que lá é bom, que lá é maravilhoso. Que lá é tudo de bom. Mas, infelizmente, a maior parte da humanidade não pensa nisto. Só diz que o céu é bom, que quer ir para o céu, mas não sabem das belezas dos céus, não sabem que é uma vida eterna, que quando o corpo deixa de existir, se o espírito merecer ir para o céu, ele vai participar destas belezas. Então, entendam os irmãos que é por isto que esta igreja apostólica está atuando aqui na terra, preparando almas. Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus, eles preparam o nosso espírito a cada dia. E principalmente aqueles que se interessam, aqueles que se esforçam, aqueles que têm boa vontade em participarem das reuniões da sua igreja, daqueles que se interessam em trabalhar para esta igreja, esforçados para ajudarem no ministério apostólico, seja ele a qualquer função, a qualquer cargo, mas que são esforçados para isto, trabalhar com boa vontade, ajudando a Santa Avó Rosa, porque ela é o Consolador prometido por Jesus, tem todo o poder para salvar as almas, os espíritos,
tem poder de perdoar, poder de curar, juntamente com seu sucessor, nosso santo irmão Aldo, mas eles precisam dos elementos humanos para interferirem ou ajudá-los na salvação de almas. Eles precisam de nós. Já pensaram se não existisse pastor nesta igreja? Como que a doutrina iria ser divulgada? Iria ser divulgada, sim, até certo ponto, por outros meios, né? Mas o ponto principal são as reuniões da nossa igreja. Já pensaram se não existissem coristas e nem regentes? Para formarem hinos, ensaiarem hinos, de apresentarem hinos maravilhosos, para interferirem ao nosso espírito, para penetrarem no nosso espírito e na nossa mente, para sermos cada vez melhores. Já pensaram se não existissem diáconos e nem diaconisas para realizarem os trabalhos internos de nossa igreja? Como que seria uma igreja dirigida? Como que seria preparado um povo para ser levado aos céus? No passado sempre foi assim. O nosso Deus precisou de pessoas corajosas, destemidas e fiéis a Ele para poder dirigir o seu povo. Nós vemos no caso dos santos profetas e no caso também dos santos apóstolos, que muito cooperaram com Deus, o nosso Pai. No caso dos profetas, foram homens corajosos, destemidos, homens esforçados para ajudar na obra de Deus. E mais para cá, os santos apóstolos, cooperando com Jesus, ajudando na obra de salvação. E nos tempos presentes, na Igreja Apostólica, formado por um ministério, cujo ministério deve ser também esforçado para cooperar com Deus na obra de salvação, porque Ele, Deus, precisa do elemento humano para ajudá-lo na obra de salvação. Santa Vó, Jesus, Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, eles precisam de nós. Formando esta igreja para levar aos humildes de coração o conhecimento e a divulgação da nossa igreja, e o nome da Santa Vó Rosa como Santa Poderosa, e o nome também do nosso Santo Irmão Aldo como profeta de Deus, como pastor do rebanho do Senhor, e convidando as pessoas para virem participar de nossas reuniões, para ouvirem a hora milagrosa e participarem conosco nesta igreja santa. E quando a pessoa aceita, que a pessoa se converte, a Santa Vó Rosa passa a ajudar esta pessoa, e através da palavra apostólica, a palavra de Deus, que é levada ao conhecimento das pessoas e penetra nos corações, fazendo com que estas criaturas venham a se converter. Portanto, irmãos, saibam que nós estamos numa igreja perfeita, numa igreja que é de Deus. E quem afirmava isto era ela mesma, Santa Vó Rosa, quando ainda estava no corpo, pelo que nós temos conhecimento, ela dizia: meus filhos, fiquem nesta igreja. Esta igreja de Jesus. Jesus vai levar esta igreja para os céus. Então fiquem nesta igreja, porque se você sair desta igreja, e daí? Como que vai fazer, né? Só Deus
Só Deus pode julgar um espírito assim. Mas não tem segurança nenhuma. A pessoa sem Deus não tem segurança nenhuma. Então é preciso aproximarem-se mais de Deus, aproximarmos mais ainda do reino dos céus e ficarmos nesta igreja, que todos fiquem nesta igreja e nunca pensem de sair da mesma e nem tampouco vir desanimar por nada desta vida, por qualquer coisinha, a pessoa desanimar e começar a querer faltar às reuniões aos poucos, e afinal acaba não vindo mais. Mas é preciso sermos esforçados e continuarmos assim, que seremos cada vez mais felizes e muito abençoados em todo o nosso viver. Que todos os irmãos guardem em seus corações estes ensinos, porque os mesmos são bons para a edificação do nosso espírito. Amém. A seguir, o coral vai apresentar mais um hino, o último hino desta reunião, com o título Vinda Maravilhosa.
Prezados e amados irmãos, eu quero agradecer a todos que vieram para participarem desta reunião. Muito obrigado pela sua presença, a todos os irmãos, a todos os obreiros, as diaconisas, os pastores, meus colegas, a todos os irmãos coristas, os músicos, o regente titular e os auxiliares, os irmãos da imagem e do som, muito obrigado a todos pelo trabalho, obrigado os coristas pelas apresentações maravilhosas, obrigado também àqueles que nos assistem pela internet. E faço voto que amanhã os irmãos todos retornem para estarmos juntos novamente para mais uma reunião. E eu convido os que estão sentados, por gentileza, a ficarem em pé, os que puderem, os que não puderem, às vezes mães com crianças, idosos, não tem nenhum problema ficarem sentados. Vamos orar. Ó Santíssimo Deus, nosso glorioso Pai Celestial, agradecidos nós estamos, ó Senhor Deus, por estarmos numa igreja santa, por estarmos na Tua igreja e temos a certeza e provas que o Senhor Deus dirige esta igreja através do Teu amado Filho Jesus, através do outro Consolador, a Santa Avó Rosa, através de Maria Santíssima e do Teu Santo Pastor e Profeta do Senhor Deus, para estes tempos do fim, o nosso amado e santo irmão Aldo. Por isto que te louvamos, te adoramos e prestamos a nossa dedicação e a nossa gratidão e agradecimento por tudo, Senhor Deus, por esta paz que reina em nosso espírito e por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos e por estarmos na Tua igreja, porque temos a certeza que quando chegar o final da nossa vida física, o nosso espírito será levado para Ti, ó Senhor Deus, morada eterna, participando das grandes e maravilhosas belezas da Tua glória, as belezas celestiais ditas pela Santa Avó Rosa. E nós sabemos que isto é verdade. São lugares maravilhosos que nós temos esta esperança de um dia estarmos aí contigo, ó Senhor Deus, porque estamos numa igreja fiel, uma igreja que é santa e estamos sendo preparados para um dia chegarmos aonde nós estamos, ou seja, a nossa esperança de chegarmos um dia, morarmos contigo eternamente na Tua glória, Senhor Deus. E peço à Senhora, ó Santa Avó Rosa, Espírito Consolador da promessa de Jesus, Santa Poderosa, que tem ajudado a todos nós e a todos quantos têm crido na Senhora com sinceridade, juntamente com Teu sucessor, nosso irmão Aldo e o nosso Senhor Jesus. Abençoe toda a Tua igreja e a todo o Teu povo e a todos quantos confiam na Senhora, às vezes pessoas que nem são desta igreja, mas confiam na Senhora. Se merecerem, ajude-os também, Santa Avó Rosa. Abençoa-os, também os ouvintes da Hora Milagrosa, todos os nossos irmãos apostólicos, as pessoas que estão doentes, acamadas, sentindo dores, passando por diversos problemas na vida. Ajude-os, ó Santa Avó Rosa, outros que estão hospitalizados, às vezes até em coma. Santa Avó, a Senhora sabe o que fazer, conceda-lhes o melhor que a Senhora tem para conceder para eles, com as bênçãos do Santo Irmão Aldo e de Jesus nosso Senhor e também de nossa Mãe Maria Santíssima. E esses nomes que se encontram nesta caixa, Santa Avó Rosa, a Senhora sabe de tudo que eles estão passando e pedindo. Ajude-os, que os seus problemas tenham as suas resoluções, que eles sejam curados das suas enfermidades, que eles tenham paz, que os casais vivam bem,
as famílias vivam em paz, todas as pessoas sejam ajudadas no seu trabalho, no seu emprego, nos seus estudos, em qualquer lugar onde estiver, sejam ajudados, protegidos e abençoados. E assim, ó Senhor Deus, mais uma vez, receba o nosso louvor, adoração e gratidão que nós prestamos do profundo do nosso espírito. Ó prezados irmãos, recebam a bênção do nosso Deus Pai, de Jesus, nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da nossa Santa Avó Rosa e as bênçãos do nosso santo e querido irmão Aldo. Amém.